Agora sim, irmãos, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Chegamos hoje, irmãos, ao fim da exposição da primeira sessão da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e é conveniente que leamos mais uma vez, do verso 1 até o verso 14, para a glória do Senhor. Já oramos, vamos ler o texto e iniciar a exposição dessa noite. Eu quero, esqueci inicialmente, mas abraçar os que nos visitam e justificar que nós estamos a cada domingo expondo a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É uma série de sermões expositivos nesse livro, irmãos, abençoadíssimo, revelado por Deus. É bem verdade que o sermão expositivo não é a única maneira de pregar a Bíblia, mas certamente, já disse alguém, e eu concordo, é a mais segura, é a mais atraente, é a que revela melhor as verdades inseridas no texto. Portanto, eu quero convidar toda a igreja a abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, a partir do verso 1. Se porventura houver alguém do seu lado que não tem o pão da vida, a palavra de Deus, compartilhe com ele, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amados irmãos, Paulo, ele está, do verso 1 até o verso 14, naquilo que nós chamamos de louvor de adoração a Deus. Há uma palavra técnica para isso, que é uma doxologia. Na realidade, é uma canção entoada cujo fim é adorar a Deus. Paulo, ele deixa claro em suas palavras a sua admiração a Deus, o louvor, a gratidão. Paulo, portanto, está bendizendo a Deus por bênçãos concedidas. A grande questão é que o caráter dessas bênçãos é que elas são bênçãos espirituais. E a esfera em que essas bênçãos são concedidas é Cristo. Portanto, Paulo diz que está
bendizendo a Deus por bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, portanto, ele tem razões sinceras e verdadeiras de louvar a Deus. A priori, ele louva a Deus pela bênção passada da eleição e deixa claro que Deus os elegeu, ou seja, elegeu tanto Paulo quanto os seus leitores iniciais, que eram os irmãos em Éfeso, mas também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo louva a Deus pela bênção presente da adoção de filhos, porque em Cristo Deus nos elegeu, mas também nos adotou como filhos. Agora, nós vamos ver que Paulo está bendizendo a Deus também pela bênção futura da unificação e encerra os versos 13 e 14 falando do selo do Espírito. E é sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite. Paulo, ele tem uma maneira de organizar o seu pensamento. E eu acho que é bom e cabe informar os irmãos, ou talvez relembrar, que Paulo ele era um estudioso da lei. Paulo ele era um homem versado na lei. Ele caminhava bem nos corredores do saber de sua época. E da palavra de Deus ele conhecia muito bem, além de receber por revelação muita coisa que por ele foi escrita e serve como doutrina para a igreja hoje. Certa vez, alguém questionou a um outro estudioso: por que dá ouvidos a Paulo? Será que o evangelho que nós temos que viver não deve ser um evangelho genuinamente cristão? A resposta é que Paulo, por revelação divina, registrou as palavras de Cristo. De maneira que as palavras de Paulo são as palavras de Cristo. Conhecer a doutrina paulina é ter um contato com a doutrina de Cristo, porque ele recebeu por revelação. Observe comigo o que significa essa bênção futura da unificação. Porque Paulo ele deixa claro que Deus Pai elegeu, o Deus Filho redimiu dos pecados, mas o Deus Espírito Santo selou. Portanto, há uma manifestação plena de Deus na vida de cada servo de Deus no que diz respeito à salvação. Eu quero lhe chamar a atenção agora ao verso 9 do capítulo 1. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Eu não sei se você já percebeu, mas nós cristãos evangélicos, nós temos alguns jargões. E um dos jargões preferidos, principalmente no meio mais pentecostal, é quando nós não temos uma explicação fácil para coisas difíceis. Nós costumamos dizer: olha, é mistério. É mistério, irmão. Isso é mistério. E o apóstolo Paulo aqui está deixando claro que Deus revelou o mistério da sua vontade. Ora, para o apóstolo Paulo, o mistério não é algo oculto, mas algo que foi revelado. A grande questão é que mistério é esse? Nós temos, irmãos, aqui a informação de um mistério que nos foi revelado. E onde Paulo revela esse mistério? Onde que fica claro? Vamos dar um passeio um pouco mais à frente. Efésios capítulo 3. Caminhe comigo até lá. Efésios capítulo 3. A partir do verso 2 até o versículo 6, nós teremos o conhecimento desse mistério que Paulo está falando. Ele diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já
lhes escrevi brevemente. Paulo está se referindo justamente ao verso 9 do capítulo 1. Ele brevemente falou desse mistério. Verso 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Paulo está dizendo, olha, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens do passado, mas foi dado a conhecer agora aos apóstolos, aos profetas de Deus do presente. Verso 6. A saber, que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Irmãos, o mistério da vontade de Deus que Paulo está revelando é que agora os gentios são alcançados pelo evangelho, são considerados, assim como os judeus, povo de Deus, porque o evangelho alcançou e alcança tanto judeus quanto gentios. Esse, irmãos, era o mistério que nos foi revelado. Esse é o mistério que Paulo está falando. Jesus, ele salva tanto judeus quanto gentios. Judeus é aquele que tem a sua origem lá na tribo de Judá, e gentio é todo aquele que não é judeu. Logo, o mistério é que o evangelho alcança pessoas de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. O mistério em Cristo, irmãos, é que Deus está nele, em Cristo, formando um povo multirracial. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus etnocêntrico, ou seja, Deus não elegeu apenas judeus para a salvação, Ele também escolheu gentios, pessoas diversas, de diversos lugares, de todas as épocas e lugares do mundo. O povo de Deus, irmãos, ele fala vários idiomas, está espalhado por toda parte do mundo e nós fazemos parte dele. Esse é o mistério. O mistério revelado é que Jesus também morreu para nos salvar. O mistério revelado, irmãos, é que na eternidade, em Cristo, Deus nos uniu a Ele. O mistério revelado é que naquele momento, enquanto eu não existia, Deus considerou a minha salvação, executou em Cristo e selou com o seu Espírito. O mistério é que Deus promoveu tudo isso e hoje eu e você, nós podemos dizer que somos povo de Deus, família de Deus, habitamos no reino de Deus, fomos adotados por Deus. Agora, eu entendo que ainda há muito povo de Deus por aí que não foi alcançado. E que precisam ainda, irmãos, ouvir o evangelho da verdade. Para que através da pregação do evangelho, eles possam ser despertados. Que eles possam ser salvos. Deus ainda tem muito povo em João Pessoa. Que estão caminhando de maneira aleatória a lei e a palavra de Deus, mas cabe à igreja pregar para eles, para que o mistério de Cristo também seja executado em suas vidas. Logo, meus irmãos, a igreja do Senhor é responsável por proclamar o evangelho, por revelar o mistério de Cristo às outras pessoas. É tarefa essencial da igreja do Senhor a pregação do evangelho, não é opção. Revelar o evangelho, pregar a Cristo, aquele que salva pecadores, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que redime pessoas que até então estão perdidas. É tarefa da igreja. O Estado não vai pregar o evangelho. Nenhum outro movimento ativista que você possa conhecer não pregará o evangelho. Nenhuma outra instituição estatal ou religiosa não pregará o evangelho. A igreja tem o privilégio
e a responsabilidade de pregar o Evangelho, revelando o mistério de Cristo. Que através do Evangelho, Deus forma um povo para si. Mas o texto, irmãos, revela algo complexo ainda, que eu quero tentar, de maneira talvez razoável, lhes fazer entender. Eu lhes chamo a atenção agora ao verso 10. O verso 10 diz: isto é, de fazer convergir em Cristo as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu quero começar de trás para frente. Primeiro, eu quero falar do que significa a plenitude dos tempos. E daí depois tentar lhe explicar o que é que vai convergir para Cristo nesse momento. Paulo, ele fala aqui da plenitude dos tempos. Observe, irmãos, que esse é um momento no futuro em que a eternidade invadirá a era presente. Não é difícil. Se você entender que Deus, ele está guiando a história dos homens, conduzindo a história dos homens para um fim por ele determinado. Nós aguardamos um momento que chamamos de consumação de todas as coisas. É quando essa era presente irá passar e nós herdaremos a era futura. Paulo está pensando no momento em que a eternidade e a temporalidade dos homens se fundirão e Deus cumprirá o seu propósito eterno. É isso que Paulo tem em mente quando ele fala de plenitude dos tempos. É um tempo que nós aguardamos, é um tempo que nós anseamos, é um tempo que nós não sabemos quando chegará, mas temos a plena certeza e convicção que certamente chegará. E daí eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que a nossa vida, ela não é cíclica, ela não é um círculo. Ela não fica girando em torno dela mesma. Você já viu um cachorro tentando morder o seu próprio rabo? Ele não sai do lugar. A história que Deus determinou para os seres humanos não é assim. A história divina é linear. Ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim determinado por Deus. E é exatamente esse fim que Paulo está deixando claro aqui, que ele chama de plenitude dos tempos. A nossa vida, irmãos, é conduzida por Deus e certamente cumprirá o propósito que Deus determinou. Nesse grande dia, todas as coisas, tanto as da terra quanto as do céu, tanto as celestiais quanto as terrenas, se apresentarão, convergirão para Cristo. E aqui, irmãos, nós temos o que nós chamamos de bênção futura da unificação. O que significa? Significa que naquele grande dia, Cristo reunirá tudo e todos sobre o seu senhorio. Aqueles que foram salvos e já estão em Cristo, desfrutando das regiões celestiais, se apresentarão diante dele. Aqueles que por ocasião estarão ainda aqui na terra, também se apresentarão diante dele. Todos se curvarão diante de Cristo. Tanto os que estão na terra, tanto os que estão no céu, se curvarão sobre o seu domínio, sobre o seu senhorio. Irmãos, Paulo se refere à totalidade dos crentes. Tanto os que estão nos céus, quanto o povo de Deus, formado por judeus e gentios que estarão aqui na terra naquela ocasião, se apresentarão diante de Cristo. Preste atenção. Tem alguns estudiosos que nós chamamos de teólogos universalistas, que dizem que na plenitude dos tempos, tudo vai convergir para Cristo, de maneira que Deus salvará todos os pecadores indistintamente. Inclusive, Satanás e os demônios se arrependerão e serão salvos eternamente. Isso é uma falácia teológica, é uma heresia.
Porque se naquele grande dia até os demônios serão salvos, porque é que por fim das contas Jesus criou o inferno. Porque é que a Bíblia fala de condenação eterna, assim como fala também de salvação eterna. Negativo, não haverá uma salvação universal. A salvação é para aqueles que foram chamados por Deus, resgatados por Cristo e selados pelo Espírito Santo. E nessa classe, irmãos, glória a Deus, estamos nós, a igreja do Senhor. Naquele grande dia, todos serão unidos e reunidos aos pés de Cristo. Mas aí eu quero lhe chamar a atenção a um detalhe. Paulo se refere à totalidade dos crentes, tanto no céu quanto na terra, ou seja, haverá, irmãos, um momento futuro onde todos serão reunidos, unidos sobre o senhorio de Cristo, que é o cabeça do seu povo, a igreja. Isso quer dizer que todas as discórdias, divisões, facções, problemas entre os irmãos na igreja que ainda existe e permanecem entre nós, aqui nesta era presente, cessarão naquele grande dia. Porque lá, irmãos, será declarada e evidenciada uma unidade perfeita. Todos unidos como um corpo cujo cabeça é Cristo. Não é à toa que Paulo fala por diversas vezes na unidade do corpo. Aquilo que é imperfeito, que nós nos esforçamos para fazer no aqui e agora, que é promover a unidade, que é promover a unidade de espírito dentro da igreja, alcançará a plenitude naquele grande dia. Contudo, o texto bíblico, irmãos, nos aconselha a vivermos aqui como se já estivéssemos lá, em unidade. E esse vai ser o argumento de Paulo nos capítulos posteriores. Assim como Deus não se divide, a igreja não deve se dividir. Assim como Deus é uno, a igreja é una, indivisível. Porque nós fomos batizados em um único batismo, servimos a um único Senhor e Deus. Muito bem. Nós seremos unidos num corpo, governado por Cristo, que é o cabeça. Mas tem uma coisa mais complexa aqui. É que vai se curvar diante de Cristo não apenas os seres humanos, mas a criação também. Você sabe que toda a criação divina, toda a natureza, ela geme por causa do pecado do homem. Você lembra que que Moisés fala lá no Gênesis? A palavra de Deus para Adão é: por tua causa, maldita será a terra por tua causa. Meus irmãos, o pecado do ser humano é algo tão terrível, é algo tão devastador, é algo tão violento, é algo tão absurdo, que trouxe tragédia não apenas para os seres humanos, mas para a criação também. É por isso que em seguida, Deus fala para Adão que por conta do pecado dele, a terra produzirá cardos e abrolhos. Aquilo que dava com todo vigor e força, agora vai ter ervas daninhas. Porque o pecado é devastador. Mas Cristo restaura tanto o pecador quanto a criação que sofre os efeitos do seu pecado. Se o pecado, irmãos, é devastador, o Evangelho, Jesus Cristo, é absurdamente restaurador. E eu queria que você entendesse a realidade dessas palavras. É por isso que Paulo acreditava e ensinava e ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo ensina, irmãos, que a natureza será restaurada por Cristo. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8.
Vamos avançar um pouco até o verso 23. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Vamos ler, na realidade, a partir do 22, por favor. Olha só as palavras do apóstolo Paulo. E que coisa extraordinária. Eu confesso aos irmãos que eu fico empolgado, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu fico quase que em êxtase quando eu compreendo essas coisas. E a minha vontade é que você esteja tão entusiasmado quanto eu ao descobrir essas realidades. Paulo diz no capítulo 8, verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Paulo está dizendo que a natureza está gemendo. Perceba que na mente de Paulo é como que se a natureza assumisse uma personificação. É como se fosse uma pessoa, mas é a natureza criada. Geme como em dores de parto. Então, não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como os filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo, está vendo? Verso 25. Mas, se esperamos o que ainda vemos, guardamo-los pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito bem. Eu quero voltar um pouco com você agora no verso 20. Preste atenção, do mesmo capítulo. Verso 19, perdoe, irmãos, verso 19. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha para mim agora. Paulo está dizendo que a natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. É como que se a natureza, irmãos, estivesse assim, na ponta dos pés, olhando para a frente, aguardando aquele momento do futuro que vai acontecer. A plenitude dos tempos, em que os filhos de Deus serão revelados, serão apresentados diante de Cristo, submetidos plenamente ao seu senhorio. A natureza, irmãos, aguarda essa expectativa, porque ela também se apresentará diante de Cristo. Ela também será por Ele redimida. O Evangelho, irmãos, é tão poderoso. O Evangelho é tão poderoso que restaurará tudo aquilo que Deus criou, tanto a natureza quanto os seres humanos. Eu queria que você, a partir de hoje, pregasse o Evangelho da promessa nessa perspectiva, transferindo para as pessoas que lhe ouvem toda a manifestação do poder, que restaurará todas as coisas. Afinal de contas, Deus não lançará fora nada daquilo que Ele criou. Tudo será restaurado. Como será a vida nesse universo restaurado por Deus? Eu ainda não sei, mas uma coisa eu afirmo: será isento de pecado e haverá a manifestação da plenitude da glória de Deus. O que é que nós fazemos com essas verdades, irmãos? Isso deve arrebatar o nosso fôlego, como fez com Paulo. Deve nos levar à adoração, deve nos levar a bendizer a Deus, deve nos levar ao prostramento, à contrição. O conhecimento dessas verdades benditas deve fazer com nós, irmãos, o que fez com o profeta Isaías.
Quando se apresentou diante de Deus, ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Deve provocar em nós, irmãos, a mesma experiência que teve, por exemplo, Moisés, anterior a Isaías, que se aproximou de Deus e tirou as sandálias em uma manifestação de humildade e reverência, pois quem se manifestava ali era um Deus santo. Deve fazer conosco o que fez com João, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, que foi lançado ao chão ao contemplar o Cristo glorificado. Deve, irmãos, arrebatar o nosso coração e provocar em nós a mesma atitude dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes que se prostraram e adoraram o Cristo que lhes deu a salvação, que nos dá a salvação, o Cordeiro que foi morto. O mínimo que pode acontecer quando nós tomamos conhecimento dos mistérios de Deus é arrebatar o nosso coração em adoração e nos impulsionar à proclamação do Evangelho. Eu quero chamar a sua atenção ao fato de que ninguém recomenda aquilo que não aprecia. Uma igreja que não recomenda Cristo a uma outra pessoa é porque ela não aprecia Cristo. Ontem à noite, nós fomos convidados a comer um cachorro quente. Mas não é um cachorro quente, é um monstro quente, é um negócio desse tamanho. Mas quem nos convidou porque ele aprecia aquela comida. Porque ninguém convida uma outra pessoa para comer a comida se ela não gostar. De maneira que ninguém pode recomendar Cristo a uma outra se ela não apreciar Cristo. Uma igreja que não recomenda Cristo a pecadores perdidos, é porque ela não adora, é porque ela não aprecia, é porque Cristo, com a revelação do seu amor e graça, não arrebata o seu fôlego. Ela não é tomada por adoração. E como disse John Piper, a adoração precede o exercício da missão. Na realidade, a adoração é o combustível das missões. Uma igreja que não adora não faz missões. Missões, continua Piper, ocupa um espaço determinado na vida da igreja, mas a adoração permanecerá eternamente. Nós faremos missões enquanto estivermos aqui nessa era presente, irmãos. Mas quando adentrarmos nos portais eternos, não haverá mais pecador para pregarmos o Evangelho. Não haverá mais pecador para chamarmos ao arrependimento. Afinal de contas, quem está no céu é porque já foi redimido por Cristo, selado pelo Espírito eternamente. Portanto, ninguém pode recomendar aquilo que não aprecia. Se você não recomenda a Cristo, é porque você não aprecia Cristo. E entender essas palavras em Efésios é tomarmos como exemplo esse momento de adoração. Por que Paulo estava adorando? Fundamentado em que Paulo estava adorando? Em Cristo. Nas manifestações de Deus em Cristo. Muito bem. Eu quero voltar agora para Efésios, capítulo 1 novamente. E perceba que todas as palavras de Paulo é para justificar o fato de que Deus está formando um povo para si. Aquilo que nós chamamos de a sociedade dos remidos. O povo eleito, santo, escolhido de Deus. Aqueles que foram predestinados segundo o bom propósito da sua vontade. Aqueles que foram constrangidos em amor a servir a Deus. A sociedade dos santos. Deus está formando um novo povo, uma nova sociedade. Agora, irmãos, Paulo nos diz que a formação desse povo é possível porque esse povo foi selado pelo Espírito Santo. Eu quero chamar a sua atenção a esses versos.
que encerra o nosso parágrafo. Verso 13. Nele aqui é em Cristo, ok? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos aqui, irmãos, algumas verdades. A primeira dela: este povo, quando creu em Cristo, foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Portanto, o Espírito é o Espírito da promessa. Mas o que é que significa isso? Significa que lá no passado, Deus prometeu que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, foi prometido no passado pelos profetas do Antigo Testamento. Isaías, Ezequiel, Joel e tantos outros falaram que haveria um momento que Deus enviaria o seu Espírito. João Batista, ele aponta para Cristo e diz que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. A vinda, irmãos, do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, necessariamente o cumprimento das promessas de Joel capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E daí tem uma confusão teológica na mente de alguns que acreditam que se Deus enviaria o seu Espírito, então o seu Espírito não agia na vida dos homens. É claro que não é assim. Gênesis capítulo 1, nos primeiros versos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você observa o Espírito Santo agindo em todo o Antigo Testamento. A pessoa divina do Espírito extremamente ativa, atuando na vida do povo de Deus. A grande questão é que a promessa seria que naquele dia, no futuro, e eles aguardavam, haveria uma manifestação mais plena do poder de Deus, do Espírito de Deus, que seria derramado sobre toda a carne. E daí agora você entende que no Antigo Testamento o Espírito sempre esteve no povo de Deus, mas apenas alguns no Antigo Testamento eram separados para serem profetas, reis e sacerdote. Mas naquele grande dia, quando o Espírito Santo, que já era presente, fosse derramado e se manifestasse em uma manifestação mais profunda, em uma manifestação maior, todo o povo de Deus seria uma nação de rei, de sacerdote e de profetas. Eu quero dizer a você que o Espírito Santo nos foi dado para sermos uma nação de sacerdotes, de profetas. Deus nos deu o seu Espírito para sermos aquilo que Ele determinou que fôssemos. É por isso que Jesus diz que eu irei, mas enviarei o meu Espírito. Isso acontece lá no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E com Ele nós fomos selados. Meus irmãos, observe bem agora. Nós fomos alcançados por essa promessa. O Espírito Santo veio nessa manifestação extraordinária, porque foi prometido, e Deus prometeu e Ele veio. Nós temos o Espírito Santo em nós e somos convocados a nos enchermos dele. Efésios capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O texto ali, irmãos, é um imperativo. O que Paulo está dizendo é, o crente, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. A igreja, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Se isso não acontece, uma vez que é uma ordem divina, a igreja está em pecado. Toda ordem divina, quando não obedecida, é desobediência. Desobediência é pecado. Se a igreja tem um Espírito, mas não busca o poder do Espírito,
Se a igreja é selada pelo Espírito, mas não busca a manifestação do poder do Espírito Santo, não busca uma vida cheia do Espírito, ela está andando na contramão de Deus. Ela está pecando. E daí, irmãos, uma vida cheia do Espírito não é uma vida necessariamente em que coisas miraculosas, extraordinárias acontecem. Nós vamos ver isso. Necessariamente não é isso. Uma vida cheia do Espírito, segundo o texto de Efésios, é uma vida de submissão a Cristo. Uma vida de submissão às autoridades, porque logo em seguida Paulo vai dizer: a mulher se submeta ao marido, o filho se submeta aos pais, e os patrões se submetam, os servos se submetam aos seus senhores, assim como todos se submetem a Deus. Você foi alcançado por Deus, o Espírito Santo da promessa habita em você, mas você é um crente cheio do Espírito? Nós confundimos tanto, irmãos, o que é espiritualidade. Você percebeu que a igreja de Corinto era considerada uma das igrejas mais espirituais, mas foi a ela que Paulo disse: olha, eu vou falar como a carnais. E lá o povo falava em língua, o povo profetizava, mas era lá também que havia facções, dissensões, imoralidade, perversão sexual, distorção doutrinária absurda. Era uma igreja extremamente complicada. Para você ter ideia, tinha um grupo dentro da igreja de Corinto que não acreditava que Jesus ressuscitou. Como é que um indivíduo é crente e não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Paulo vai exortá-los. Como é que nós temos vivido, irmãos, a nossa vida? Nós fomos, diz o texto, selados pelo Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo, ele tem a função de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Na eternidade, Deus nos elegeu, Cristo nos regenerou no tempo presente, mas é o Espírito que nos concede a capacidade de crer e nos sela. Eu quero chamar a sua atenção a essa ideia do selo. Eu não sei, a ideia do selo está tão distante hoje de nós, porque nós não mandamos mais cartas. Mas quando nós mandávamos cartas, nós selávamos a carta. Aquele selo na carta era a garantia de que ela ia chegar lá, no lugar em que ela foi destinada. Tem um exemplo bíblico muito interessante, que é justamente no momento da morte, da crucificação, e que em seguida colocaram Jesus dentro de um túmulo. E aquele túmulo que era cavado numa pedra, e em seguida vinha uma pedra maior que rolava de cima a baixo, fechava o túmulo, e em seguida era selado com o selo do Império Romano. Mas o Espírito Santo não considerou aquilo, não é? Ressuscitou Jesus. Mas aquele selo era a marca de que aquele túmulo seria inviolado. Que ninguém ia mexer. Nos tempos passados, eles esquentavam uma espécie de cera, marcava com um anel e cravava aquela cera numa carta que ia com a marca, o selo do anel real. E estava selado. Ninguém podia abrir, aquilo era inviolável. E quando Paulo está dizendo que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, a ideia, irmãos, é que nós somos propriedades de Deus e estamos guardados nele. Ninguém vai violar a nossa vida, ninguém vai violar a nossa salvação. Nós estamos seguros em Cristo, selados, guardados. É por isso que nós não cremos que salvação, uma vez dada, uma vez o pecador selado, ele perde. Nós não cremos. Porque nós estamos selados, é a nossa segurança. O selo, irmãos, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É a marca genuína do verdadeiro cristão. Quando alguém lhe perguntar o que é que caracteriza um verdadeiro crente, qual é a resposta que você dá? Vamos conjecturar algumas coisas.
ele anda com a Bíblia. Mas a gente não sabe. Aí tem um teste aí que eu ouvi um dia desse, é bem interessante. Você cheira a Bíblia, você cheira. Se tiver cheiro de sovaco, é de crente. Se tiver de poeira, é de católico. Você faz a distinção, não é? Bota embaixo do braço ou está na prateleira. Mas o andar com a Bíblia não determina que o indivíduo é um verdadeiro cristão ou não. Aí alguém pode conjecturar, não, mas pela linguagem dele. Ele usa o evangelique. Ele fala misericórdia. Ele diz está amarrado. Ele diz é mistério. Mas isso também não determina. Porque as pessoas do mundo também usam misericórdia. Até porque estão aprendendo sobre a influência dos crentes. Nem sempre isso é verdade. Amados irmãos, a marca do crente, do verdadeiro cristão, é o selo do Espírito Santo nele. É se ele foi selado. É se o seu coração está circuncidado pelo Espírito Santo. A marca do verdadeiro cristão é o Espírito na vida dele. E não a linguagem evangélica. E não o objeto sendo transportado de um lado para outro. Negativo. Não é nem se ele fala ou se ele não fala em línguas, de maneira nenhuma. Eu percebo em alguns contextos que foi estabelecido crentes de primeiro e de segundo grau. Crentes de primeiro e de segundo escalão. Vou explicar para você, eu quero ser bem pragmático agora. Aqueles que falam em línguas são mais espirituais do que os que não falam em línguas. Os que falam em línguas e profetizam estão em um patamar espiritual mais elevado. E os que não falam são cristãos de segunda classe. Em alguns contextos não são nem considerados crentes. São nem irmãos, são primos. Quem já viu isso? O Espírito Santo habita no crente e concede o dom que ele quiser dar. Se eu fosse pregar o evangelho só depois que eu tivesse a minha primeira experiência de falar em outras línguas, eu não estaria aqui porque eu nunca tive essa experiência. Confesso a você que eu gostaria de ter porque é algo que Deus dá e tudo que vem de Deus é bom. Mas eu nunca tive essa experiência. Se Deus me der, eu quero, claro. Mas se Deus não me deu esse dom, eu não posso ser considerado um cristão de segunda classe, um profeta inferior àqueles que não pisam no chão. Anos atrás, eu e Kátia, nós conversamos com uma moça, aqui próximo à cidade de João Pessoa, que ela estava angustiada, fazendo um jejum maluco, com um bocado de problema na família, no seu casamento, porque ela estava jejuando tudo que você imaginar, e a grande angústia no coração dela era: eu quero falar em línguas. Mas sabe por quê? Porque o grupo que ela fazia parte a considerava inferior. Ela queria falar em línguas para ser aceita. E muitos crentes entram nessa onda e decoram meia dúzia de coisas inteligíveis para ser aceito pelo grupo. Aí comete um pecado, tanto quanto os que estão cometendo com ela. Não é isso que identifica, meu irmão, que você é um cristão verdadeiro. É a marca do Espírito, são os frutos do Espírito. É se você ama ou se você não ama, se você é obediente a Deus ou não é. É a marca, é o selo do Espírito Santo. Quem tem um selo do Espírito Santo? Aquele que Deus convencer que tem. Eu não tenho como detectar. Eu não tenho como mensurar quem é salvo e quem não é. Mas quem é, a Bíblia diz que o Espírito Santo que nele habita testifica que ele é filho de Deus. Se você é, o Espírito Santo testifica que você é, e não há quem tire essa convicção do seu coração. Mas também se você não for, não tem como você ser convencido de que é, a não ser que o Espírito faça essa obra no seu coração. Por fim, eu quero chamar a sua atenção ao fato de que este selo é a garantia da nossa herança. É a garantia. Em algumas traduções diz que o selo é o penhor.
aquele que é selado pelo Espírito Santo, irmãos, ele tem a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo é que aquele que é selado, o próprio Espírito, é a garantia de que ele desfrutará dessa herança futura, dessa vida eterna. Nada nos garante que chegaremos a desfrutar a eternidade a não ser o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Nada nos garante a não ser Ele. Ele é, irmãos, a garantia da nossa redenção. Não são os nossos esforços que nos garante que iremos perseverar até o fim. Não é a nossa prática de vida religiosa que nos garante que nós iremos perseverar até o fim. Não é o nosso dízimo entregue fielmente, sistematicamente, de maneira proporcional, que nos garante que chegaremos até o fim. Não é a nossa santidade que nos garante que chegaremos até o fim. Mas o Espírito Santo que está em nós é a garantia de que nós chegaremos no fim. Perceba que é Deus que garante que Ele nos conduzirá àquilo que Ele mesmo estabeleceu. A salvação, irmãos, ela começa em Deus, ela é executada em Deus e é para a glória de Deus. É por isso que no capítulo 2, Paulo diz que não é por obras para que ninguém se glorie. É tudo para a glória de Deus. Deus executou o seu plano perfeito. Imagine agora, Deus lá na eternidade. Imagine, Deus lá na eternidade em uma prancheta, dessas que os arquitetos, os engenheiros usam. E Deus está na eternidade planejando tudo. Planejando tudo. E Ele planejou que nós seríamos salvos através do Filho. Aí o Filho entra no plano. E em seguida Ele planeja também que pecadores creriam no Filho através da ação do Espírito e pelo Espírito estariam guardados até a execução desse plano. Eu, irmãos, não posso garantir nada a você. Eu não posso garantir plena segurança à minha esposa. Eu tenho desejo, eu me esforço para isso. Garantir que ela terá o sustento. Garantir que o meu filho terá o sustento dele. Garantir que eu serei o provedor. Eu me esforço para isso. Mas eu posso falhar. Nada nessa vida nos garante nada. Você já percebeu que nós gostamos de garantias e às vezes nós nos decepcionamos? Você deposita todo o seu dinheiro no banco com a garantia de que aquele dinheiro vai render X. De repente, uma delação da Lava Jato desmantela tudo e o seu dinheiro não rende aquilo que você achava que ia render, você ainda perde o que botou. Que garantia você tem? Como é que um ser humano pode dar garantia a um outro de que absolutamente nada de mal lhe acontecerá? Impossível. Mas Deus, quando nos concede o seu Espírito, nos outorga o seu Espírito, Ele está nos dando a garantia de que chegaremos na eternidade. A viagem, meus irmãos, pode ser turbulenta, mas a chegada é certa. E nós temos que nos alegrar no Espírito. Nós temos que vencer as tribulações dessa vida no Espírito, porque Ele é, irmãos, o nosso penhor, de que aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Nós fomos selados no exato momento que cremos em Jesus Cristo. E os efeitos dessa selagem, vamos dizer assim, é uma vida reta, é uma vida santa e irrepreensível a Deus. Portanto, irmãos, já que somos selados com o Espírito Santo, revelemos os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, para a glória de Deus. Para a glória de Deus.